Há um tipo de cansaço que não se resolve dormindo. Um esgotamento que não vem do corpo, mas do esforço silencioso de sustentar uma imagem de quem acreditamos ser. Desde cedo, somos empurrados para dentro de papéis: o filho exemplar, o profissional promissor, o amigo confiável, a pessoa que deu certo. E à medida que o tempo passa, essas máscaras se colam na pele. Até que um dia, a simples tarefa de existir sob o peso de um nome começa a doer. Nietzsche dizia que tornar-se quem se é uma tarefa hercúlea. E talvez ele soubesse o quanto isso soa paradoxal. Como se o ser humano passasse metade da vida tentando construir uma versão de si e a outra metade tentando se libertar dela. Há um tipo de fadiga que nasce quando a vida se transforma num personagem que já não acreditamos, um roteiro que seguimos por costume, mesmo quando o enredo já perdeu o sentido. A sociedade moderna criou uma espécie de dever moral de ser alguém. Ser produtivo, admirável, coerente, constante, como se a existência precisasse ser justificada o tempo todo. Não basta viver, é preciso provar que a vida tem um propósito, que há progresso, que há direção. E esse imperativo constante de se definir sufoca. Porque quanto mais tentamos nos definir, mais estreito o espaço entre quem somos e quem deveríamos ser. O filósofo Jean-Paul Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. A liberdade de escolher, de criar a si mesmo. Mas o que acontece quando essa liberdade se transforma em fardo? Quando o ato de escolher quem ser se converte em ansiedade, dúvida e culpa? Em um mundo que exige autodefinições constantes, a identidade deixa de ser um abrigo e se torna uma prisão. Cada eu que construímos vem com uma lista de expectativas que precisam ser mantidas. Talvez por isso, muitos de nós sintamos uma espécie de exaustão invisível, um esgotamento da alma. O peso de ter que manter coerência com um eu que já não faz sentido. O psicólogo Carl Jung falava sobre o processo de individuação, o caminho de integração entre a persona, aquilo que mostramos, e o self, aquilo que realmente somos. E ele alertava: a persona é necessária, mas perigosa. Quando nos confundimos com ela, perdemos contato com o centro vital da psique. A persona é um papel, o self é o ator. E é curioso como essa confusão se repete em tantas áreas da vida. Muitos continuam em carreiras que já não os movem, apenas para não trair a imagem do profissional estável. Outros se agarram a relacionamentos esgotados, com medo de contradizer o ideal do par perfeito. Há ainda quem viva perseguindo metas que não são suas, mas herdadas, do pai, da sociedade, da comparação silenciosa com os outros. Tudo isso gasta uma energia imensa, uma energia que poderia ser usada para viver de verdade. Viktor Frankl, em Busca de Sentido, observou que quando a vida perde o propósito autêntico, o vazio se disfarça de cansaço. E esse é talvez o ponto central. Não estamos exaustos de fazer muito, mas de fazer o que não ressoa com quem somos. Cansados de agir em dissonância com o que a alma pede. O corpo grita, a mente dispersa e o espírito se cala. É como remar num rio que corre na direção oposta à da nossa natureza. Há também um aspecto mais sutil, o medo do vazio que surge quando paramos de representar. Quando deixamos cair a necessidade de ser alguém, o silêncio aparece, e com ele o desconhecido. Quem somos quando não precisamos provar nada? Essa pergunta é tão simples que assusta, porque por trás de cada papel há um abismo, e o ego teme esse abismo. Ele teme não ser necessário, mas talvez seja exatamente nesse vazio que a vida real começa. Quando deixamos de sustentar uma imagem e permitimos que a existência se revele sem roteiro. O filósofo Alan Watts dizia que o problema não é o ego em si, mas o apego a ele, a crença de que precisamos ser algo sólido e separado para ter valor. Watts lembrava que o eu é apenas um padrão em movimento, um processo, não uma coisa. E que o descanso verdadeiro vem quando paramos de tentar congelar esse fluxo. O cansaço de ter que ser alguém
É, na verdade, o cansaço de resistir ao fluxo natural da vida. A natureza muda sem precisar justificar suas metamorfoses. Uma árvore não pede desculpas por perder as folhas. Uma onda não tenta se manter constante. Só o ser humano se obriga a ser fixo, coerente e previsível. Mas a verdade é que estamos sempre nos tornando, e o sofrimento começa quando tentamos parar o movimento. Talvez a liberdade esteja em desaprender o que nos ensinaram sobre identidade. Em reconhecer que ser alguém não é um destino, mas uma experiência momentânea. Que podemos ser muitos e nenhum. Que o descanso não está em afirmar, mas em soltar. Como disse o poeta Fernando Pessoa, ser eu é um hábito que não tenho. Há uma sabedoria nessa entrega, um convite para descansar do personagem e repousar no mistério. E quando esse repouso acontece, algo muda. A vida deixa de ser uma performance e volta a ser presença. As escolhas não nascem mais do medo de errar, mas da vontade de experimentar. A coerência deixa de ser prisão e vira consequência natural de estar desperto. Ser alguém deixa de ser obrigação e passa a ser brincadeira. Talvez esse seja o verdadeiro sentido de amadurecer, perceber que não há um eu a ser defendido, mas uma consciência a ser vivida. Que o cansaço que sentimos não é sinal de fraqueza, mas de saturação de um velho modo de existir. E que no fim, descansar não é parar, é finalmente permitir-se ser nada por um instante, para que algo novo possa nascer. O cansaço de ter que ser alguém é o chamado silencioso para um retorno ao simples, ao que existe antes do nome, antes do papel, antes da história. Lá onde não precisamos mais sustentar nada, apenas existir.